Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, nós estamos retomando as reuniões desse ano agora. Então, essa primeira reunião é um assunto super importante na prática clínica, que é o gerenciamento da transfusão de sangue. A doutora Isabel Cristina, que ela é geneticista, ela é professora associada da disciplina de genética da Unifesp, coordena a comissão de PBM no hospital da Unifesp, que é a administração do sangue de maneira racionalizada, a coordenadora do programa de pós-graduação de biologia e estrutura funcional na Unifesp, orientadora de pós-graduação em oncologia aqui na oncologia da Unifesp também. Aqui está o Carlos Panfilho, que faz pós-doc aqui na disciplina, nesse assunto, e a doutora Melka, que é a gerente do Hemocentro aqui da Escola de Medicina e do Hospital São Paulo, assim, que mistura tudo com o SPDM, do qual nós fazemos uso também do sangue que vem de lá. Na próxima semana nós vamos falar do diagnóstico de doença arterial coronariana em diferentes cenários. Na próxima reunião, uma questão importante, é o número de jovens que têm morte súbita, assim, pessoas com 50, 55 anos, que é morte evitável, que é decorrente de doença coronariana. O Dr. Walter Lima vai falar para nós qual que é a sequência, assim, a hierarquia dos testes que nós devemos fazer em função de cada cenário. E depois nós vamos trabalhar sobre o acesso vascular e hemodiálise, porque são pacientes que são priorizados para transplante, daí eles vêm com anemia, hipersensibilizado, sem acesso para transplante. Então, são pacientes muito risco. Essas vão ser as 3 apresentações, depois nós vamos descansar no carnaval, exceto isso. Então, Isabel, eu queria mais uma vez agradecer, Isabel Cristina César, por você, agradecer também você disponibilizar esse assunto no nosso YouTube. E agradecer a todos os presentes ao retorno a essas atividades nossas esse ano agora de 2026. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, por ter aceito o convite, você, a Melka e o Carlos. Obrigada. Bom dia a todos que estão aqui, os que estão online. Muito obrigada, doutor Medina. Doutor Medina, acho que nós não precisamos nem falar muito, né? Nosso ícone, né? Aqui dentro da nossa instituição, como no país e no mundo. Então, o doutor Medina sempre para nós é uma referência de tudo, né? Referência clínica, de gestão, de cuidado, de zelo por tudo aquilo que ele faz. Então, para mim é uma honra, doutor Medina. Na verdade, eu que agradeço muitíssimo. Então, a ideia é nós falarmos rapidamente sobre esse assunto, o gerenciamento do sangue do paciente. Quem está online não vê os apontamentos, mas a gente vai ver. Olha que interessante. Gente, esse lugar é muito chique, né? Eu acho que eu vou morar aqui também. Então, o assunto ele é gerenciamento do sangue do paciente e, no inglês, é Patient Blood Management, que se consolidou na literatura internacional, né? Por isso tem essa sigla PBM. A gente, no Brasil, nós temos o idioma português. A gente gostaria muito de usar outra sigla que não fosse PBM, porque ela é uma sigla de outro idioma. Mas se consolidou no mundo todo usar, de fato, PBM como sigla, independente, né, do país, do idioma que aquele país fala, então nós usamos aqui também PBM. Então, o que é o PBM, né? Então, às vezes eu penso que eu devo falar primeiro por que fazer o PBM, explicar todo esse ambiente molecular, que eu estava conversando com vocês antes, ou se primeiro eu já começo a falar o que é o PBM e depois justifico porque ele é importante. Então, hoje eu fiz esse racional de primeiro falar o que é o PBM e depois justificar porque hoje nós precisamos dele de fato. Então, eu sempre falo que existem vários esquemas sobre o PBM, né? Inúmeros de vários autores, mas eu ainda insisto em usar esse esquema desses autores aqui, australianos, Farmer et al. 2013, onde ele agrupa, né, e vários outros autores fazem isso também, as estratégias do PBM em 3 pilares, né? E aqui, se nós contarmos, tem ao menos 38 possíveis estratégias para implementar e atuar num programa como esse. A Melka foi muito feliz no dizer, né? Não, a ideia de todas essas estratégias não é reduzir transfusões de sangue, é fazer uma nova linha de cuidado, né?
Então, nesse esquema, nós temos várias estratégias no pré-operatório, várias estratégias no intraoperatório e várias estratégias no pós-operatório. Nós aqui implementamos no Hospital São Paulo, e já estamos há anos nisso, e temos o chão de fábrica, né? O que é que funciona no cenário brasileiro, no contexto SUS, dentro de todas essas estratégias. E a gente traçou uma linha, né? Que, na verdade, o primeiro pilar funciona bastante no período pré-operatório, então nós nos concentramos nas estratégias pré-operatórias do primeiro pilar, nos concentramos nas estratégias intraoperatórias do segundo pilar. O primeiro pilar é preparar o paciente, né? Fortalecer suas reservas fisiológicas e funciona muito bem no pré-operatório. O segundo pilar é minimizar a perda de sangue ou recuperar o sangue que possa ser perdido e tem funcionado muito bem no intraoperatório. E o terceiro pilar é mudar o conceito de anemia, né, o que é que representa de fato baixa perfusão tecidual, para tomarmos a decisão de transfundir, né, pensando que o paciente tem reservas fisiológicas para algum grau de anemia. Então, a gente tem visto que funciona muito bem no pós-operatório. Então, nós traçamos uma linha aqui nesse esquema, né, e aí nós temos trabalhado com isso, né. Então, o que é o PBM? Pensando nesse racional do que nós implementamos aqui, e usando desse esquema, o PBM é, no pré-operatório, preparar o paciente. Então, é como já foi comentado com o Dr. Medina e pela Melka, né? O paciente, ele precisa estar em boas condições para um transplante, para um procedimento cirúrgico, para uma fase de quimioterapia, enfim. Então, aqui é cuidar das anemias e dos possíveis distúrbios de coagulação, aumentando as reservas fisiológicas para aquilo que virá depois. Então, para esse paciente tolerar aquilo que virá depois, e vejam, estudos mostram que apenas isso pode reduzir em pacientes cirúrgicos 60% das transfusões. Veja que interessante darmos ao paciente reserva suficiente para ele passar por essa fase operatória, de transplante, enfim. Então, este é o conceito do primeiro pilar, né? A preparação do paciente no sentido hematológico. O segundo pilar, a ideia é como eu evito que o paciente perca o seu sangue, que é o sangue nobre, o mesmo DNA. Então, no ambiente intraoperatório, aqui só voltando, né, o papel importante do cirurgião, o clínico, o oncologista, aquele que é o dono do paciente, junto, desculpa usar essa expressão, junto com o hematologista, né, atuando. Então, e o enfermeiro sempre, equipe multi. Então, o primeiro pilar é aquele que é o responsável técnico pelo paciente, junto com o hematologista e a equipe multi. No segundo pilar, então, como é que eu evito a perda de sangue? Então, boas práticas cirúrgicas, né, uso mais otimizado de hemostáticos tópicos e sistêmicos. Aqui a gente fala muito de uma estratégia que é a hemodiluição hemovolêmica aguda, que é num outro contexto, né, diferente do de vocês, que é no centro cirúrgico retirar bolsas de sangue do próprio paciente, hemodiluir, ele perde sangue hemodiluído, e no próprio centro cirúrgico eu devolvo ao final do procedimento as bolsas do próprio paciente. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois. E aqui também está nesse contexto aquelas máquinas que recuperam sangue intraoperatório, que nós temos aqui no hospital, 2 equipamentos. Então, são estratégias que ou evitam perder ou recuperam o que está sendo perdido. E a gente vai falar muito disso, é o mesmo DNA, e veja, é um sangue que nunca foi armazenado. Olha que interessante se a gente usar essas estratégias do PBM no intraoperatório, né? Eu evito a perda do seu nobre sangue ou devolvo dele mesmo com o mesmo DNA e evito todas aquelas, inclusive, consequências da estocagem. E no terceiro pilar, pensando com foco, né? Então aqui o cirurgião e o anestesista, né? Junto com a equipe multi, obviamente, enfermagem. No terceiro pilar, né, o papel do intensivista, o papel, inclusive, do responsável também pelo paciente, o hematologista e a equipe multi. Então aqui, nesse contexto, né, de recuperação pós-operatória para o transplante, é pensar que, porque como é que eu tomo a decisão pela transfusão de sangue? Pensando que muitas vezes transfusão é utilizada de forma preventiva, né, Melka? Outro dia eu achei muito interessante que a Melka falou, eu uso sangue porque eu penso assim, bom, se eu usar sangue, prescrever sangue, ele vai se recuperar melhor ou ele evita que ele piore. Então é preventivamente, não houve nenhuma decisão com indicadores de perfusão tecidual para que decidisse a transfusão, mas eu estou fazendo uso da transfusão. Então aqui é uma mudança de conceito, né, que o paciente ele tem reservas fisiológicas para se recuperar se nós dermos esse tempo, se nós não ficarmos ansiosos. Então, aqui é a mudança de... Tem caído o conceito de que é só HP e HT que define transfusão. Tem um estudo muito interessante recente falando quais são os parâmetros de perfusão tecidual que eu devo avaliar, né? Inclusive a condição cognitiva e física do paciente. Então, esse é o PBM. O PBM é uma linha de cuidado, uma jornada pré, intra e pós-operatória.
Então, preparar, conservar o sangue e mudar conceitos. Isso é o PBM, é uma nova linha de cuidado. Nós temos, para aqueles que se interessarem, eu orientei no doutorado esse autor, que ele já vem falando de PBM, olha, desde 2014. E ele tem a versão em português, para aqueles que acharem mais fácil, todos esses pilares dessas estratégias, bem dissecada, bem descrita, né? Então, alguém que se interessar, nós temos aí em português os pilares do PBM. Então, por que fazer, né? Eu contextualizo esse slide, que eu acho bem interessante. Quem está falando de PBM hoje? Bom, o PBM, de forma similar a outras especialidades médicas, isso não é uma especialidade médica, mas similarmente a especialidades médicas, já tem sociedades. Então, tem a sua própria sociedade americana, europeia, ibero-americana, internacional. Então, vejam o quanto está fortalecido esse assunto e o quanto a mudança na prática transfusional vai acontecer, quer queiramos ou não. Porque está muito fortalecido, enriquecido por literatura e com grupos, né, levando isso a cabo fortemente. Aqui nós temos no estado de São Paulo, eu vou citar o governo do estado de São Paulo, a doutora Mel, que inclusive está online com a gente, a doutora Selma, desculpa, está online com a gente, a Secretaria de Estado já estabeleceu isso como política, né? Então, criou uma comissão, nós temos agora, em cooperação com o governo do estado, vamos oferecer um curso de capacitação para a rede hospitalar do estado de São Paulo. Então, veja, o nosso estado já está nesse contexto. Já fizemos isso por Minas Gerais, também com parceria com o governo do estado de Minas Gerais, capacitamos toda a rede hospitalar via Hemorrede. E outros estados, como Amapá, Maranhão, Distrito Federal, que estamos fazendo acordo de cooperação. Então, no Brasil também está aquecido? Está aquecido, né? E o Ministério da Saúde, que nós já ajudamos a escrever um projeto bem interessante, né, de política pública sobre o PBM. Hoje, nós temos o nosso curso de capacitação em parceria com a APM, oferecido para 30 mil associados, para toda a rede hospitalar atendida pela Colsan. O Corém fez um acordo de parceria conosco também para criar toda uma política envolvendo a enfermagem, e aqui todos os estados onde a gente já capacitou, exceto Roraima e Acre. Então, isso está aquecido no Brasil. Então, para você que é médico, né, você que está fazendo a sua residência, todos aqueles envolvidos em formação médica, a formação médica está posta no PBM, então nós vamos ter que avançar nisso. E eu já vou contextualizar por quê. Pesquisa, né, com a Duke University, com o Englewood Hospital, com a Pensilvânia, com a Faculdade de Medicina de Lisboa, com quem temos acordos científicos e fazendo projetos de pesquisa. A Nature, eu vou mostrar uma publicação, entrou nessa história, a Joint Commission tem uma publicação de 2023, vou mostrar, e a Organização Mundial da Saúde. Desculpa gastar tempo com isso, mas na verdade é importante. Nós precisamos entender onde está contextualizado o PBM no cenário, né, de políticas públicas, científico, das entidades, das sociedades, enfim. Então, é por isso que está aqui. Mas falando agora especificamente sobre o sangue, né, a doutora Melka está aqui, a doutora Selma também online e outros possíveis hematologistas, então eu me arrisco a falar pouco sobre o assunto, porque eu não sou hematologista, né, mas enfim. Quando nós olhamos os manuais de hemoterapia, nós temos relatadas essas reações transfusionais, que são imediatas ou tardias, algumas, claro, que podem ser potencialmente fatais, né? Nós temos a sobrecarga volêmica, a lesão pulmonar, taco e trale, enfim, claro, gravíssimo, né? A transmissão de alguma infecção viral, claro que tudo isso a gente não quer que aconteça, mas, na verdade, essas reações transfusionais, elas estão bem catalogadas, mas sempre deixou os profissionais da saúde muito seguros, porque a prevalência dessas reações está em torno de 0,2% a 0,7%. Então, por que a Isabel está aqui falando de PBM e mudar a prática transfusional, se eu tenho tanta segurança diante das reações já catalogadas em hemoterapia? Porque agora nós estamos, essa é uma matéria que eu escrevi agora em 2025, para a newsletter da Sociedade Americana do PBM, então nós escrevemos aqui reações transfusionais revisitadas, né, o que existe além do que se sabe. Então, é de fato o que nós trazemos hoje, que é um olhar molecular sobre as bolsas de sangue, que é a ciência agora, atual e do futuro. É um novo olhar. Nós olhávamos para aquelas reações, baixa prevalência, todo mundo usando o sangue até como uma vitamina, e tratando isso de uma forma muito tranquila e segura, achando que não tinha nada que mudar, mas agora está sendo revisitado. Por quê? O que é que tem dentro de uma bolsa de sangue que pode se justificar? Os estudos que hoje mostram que um paciente transfundido tem chance de pior desfecho em comparação àquele não transfundido, isso em condições cirúrgicas similares, de comorbidades, etc. Por conta disso, né? Então, esse é o estudo que eu estava falando aqui antes de
de começarmos a apresentação, esse livro aqui do Robert Maida, né, o conceito imunológico nas transfusões, no capítulo 6, ele traz, então, essas imagens aqui, de tudo que ele catalogou das mais importantes e relevantes evidências científicas sobre o glóbulo branco e o glóbulo vermelho. Então, a partir de 3 horas, inicia-se um processo de degradação celular, as células elas estão num plástico e não mais no endotélio. O que acontece? Obviamente que inicia um processo de degradação. Olha quais são as moléculas que são liberadas pela degradação do glóbulo branco e, inclusive, do glóbulo vermelho. Qual a consequência de tudo isso que está na bolsa de sangue para o indivíduo receptor? Imunossupressão, em destaque aqui. Alinização, inflamação e imunossupressão. E isto é expressivo. E essa imunossupressão, estudos mostrando que aumenta a recidiva em casos oncológicos. Então, este olhar agora, né, mostrando todo esse componente molecular e aprofundando o que é de fato a consequência da transfusão de sangue no indivíduo receptor, é o que tem trazido para nós. Estudos como esse, por exemplo, recente agora, transfusões de sangue e a presença de estruturas biológicas na circulação, olhando, né, para esse ambiente molecular, mostrando, então, mononucleossomos, que são fragmentos de DNA oriundos, né, não só das células que seriam transfundidas, mas que estariam na circulação do indivíduo. Então, esses mononucleossomos aqui, com ativação do sistema imune, também resposta inflamatória. O DNA mitocondrial, a mitocôndria vai degradando, isso está presente, né, na bolsa de sangue, começa a ter uma concentração cada vez maior, e o indivíduo receptor entende que isso é uma situação, um ambiente de dano celular e começa a reagir com imunossupressão e inflamação. Também essas armadilhas de neutrófilos, né, que também estão presentes na bolsa de sangue em alta concentração, com seus efeitos tóxicos também em papel inflamatório. E exossomas e microvesículos. Então, é para isso que nós estamos olhando hoje, pensando o seguinte, olha, as reações transfusionais diretas têm baixa prevalência, mas e as reações transfusionais indiretas por meio do potencial inflamatório e imunossupressor de todo esse ambiente molecular que hoje está sendo posto de uma forma muito contundente, dizendo que o paciente que recebe, então, ele tem consequências. Esse estudo foi específico sobre o impacto do DNA mitocondrial na transfusão de sangue. E mostrando, então, esse DNA tem uma alta concentração nas bolsas de sangue, inclusive concentrado de hemácia, mostrando o seu potencial altamente inflamatório, né? Então, as vias inflamatórias que são ativadas por esses mecanismos. Inclusive microRNAs, né? Então, microRNAs, deixa eu voltar aqui, desculpa. MicroRNAs, aí que não é o meu passador, aí a gente se confunde. Aqui, microRNAs, por exemplo, esse, né, o MIR35A5P, em bolsas, né, em células sanguíneas estocadas, também afetando a resposta imune. Esse microRNA, em particular, ele ativa o macrófago M1 e aumenta a resposta inflamatória e desequilibra, então, o equilíbrio entre macrófago M1 e M2. Então, vejam que muitas pessoas estão olhando para o ambiente molecular das transfusões, a ponto de que nós tivemos aí esse estudo nosso, nós estamos hoje com o estudo FAPESP, financiado pela FAPESP, na análise dos efeitos epigenéticos das transfusões. Por que efeito epigenético? Para quem não lembra da epigenética, a epigenética é o seguinte: toda vez que a gente tem um impacto ambiental, alguma coisa que repercute muito fortemente dentro do organismo, então nós temos formas de silenciamento genético ou superativação genética para responder a esse impacto, a esse agressor. E isso leva a condições patológicas. Então, nós estamos estudando os efeitos epigenéticos das transfusões justamente por isso. Há uma interferência na expressão gênica, porque há um impacto muito expressivo, inflamatório e imunossupressor pela transfusão. E nós ganhamos esse prêmio, é a primeira vez que o brasileiro ganha lá nos Estados Unidos, concorremos com 70 projetos. Esse prêmio ele é veiculado em 90 países, porque é a maior empresa de genética do mundo, a Illumina, né? E ela concede esse prêmio realmente para os projetos mais notáveis. Não falo isso por nós, não é por vaidade, mas para dizer, é pelo assunto. Veja, a Illumina disse, olha, nunca demos nada para um brasileiro, mas esse brasileiro teve uma ideia que nós vamos precisar ir para frente, então nós vamos ter que olhar a transfusão. É um reolhar, é uma mudança de paradigma, a transfusão precisa ser avaliada. Tem efeito epigenético, vamos ver isso e vamos dar condições para que esse grupo faça o estudo. Então, aqui é toda a equipe da COMPBM, a Melka está aqui, nós duas sempre juntinhas, né, Melka? Estamos aqui. Esse aqui é o representante da OMS, do PBM, ele já veio aqui fazer 2 eventos exclusivos conosco. A gente aproveitou essa foto, pediu autorização para ele, foi a foto veiculada para 90 países da equipe responsável por esse estudo, né? Aqui é toda a nossa comissão.
Então vejam que é isso. Eu vou passar um vídeo curtinho de 3 minutos para vocês, que é um vídeo que a Illumina dos Estados Unidos criou para divulgar o nosso prêmio nos 90 países, mas que explica muito bem tudo isso que nós estamos fazendo, tá bom? Eu acho que ajuda a acordar, porque está todo mundo com sono, e ele é rapidinho. Acho que tem que ir talvez. Eu sou Isabel Cristina Céspedes, professora associada da disciplina de Genética da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Nosso projeto tem como objetivo analisar os efeitos epigenéticos das transfusões de sangue. Nossa equipe tem trabalhado com a análise da associação entre transfusões de sangue e piores desfechos, como aumento de chance de infecções, de maior tempo de internação, outras morbidades e aumento de mortalidade em pacientes cirúrgicos. Isso porque as evidências científicas atuais têm mostrado que as bolsas de sangue total ou seus hemocomponentes possuem moléculas bioativas diluídas, como microRNAs, DNA mitocondrial, fatores inflamatórios, fatores de regulação da coagulação, da dinâmica vascular e da oferta de oxigênio aos tecidos, que em conjunto geram efeitos imunossupressores, inflamatórios e distúrbios microcirculatórios. As análises desse projeto fortalecem o conceito de que é necessária uma rápida mudança na conduta transfusional. Inclusive, tem se fortalecido programas como o PBI, Patient Blood Management, que traz estratégias na linha de cuidado do paciente que promove expressiva redução no uso de hemocomponentes. Na cirurgia cardíaca, a maioria das cirurgias que nós realizamos, historicamente, são utilizados uma quantidade substancial de hemocomponentes ao redor do mundo. E a utilização de hemocomponentes no pós-operatório das cirurgias cardíacas acarreta piores desfechos clínicos para o paciente, como aumento do tempo de internação, aumento de mortalidade, aumento de taxa de infecções e aumento dos desfechos pós-operatórios relacionados à cirurgia cardíaca, como aumento do risco de AVC, de infarto e tempo de uso de drogas vasoativas. A realização desse projeto é fundamental para nós entendermos os efeitos genéticos e entendermos as vias moleculares que acarretam esses piores desfechos nos pós-operatórios. Eu queria reforçar aqui a importância dessa premiação do Illumina para a Escola Paulista de Medicina, de empresas reconhecidas em contribuição internacional em pesquisas, da possibilidade que a nossa pesquisadora tem de aprofundar esses estudos moleculares, usando a lei de metilação. Um outro aspecto que ressalta aqui é a importância dessa pesquisa para que a gente consiga fazer mais evidência para que esses estudos sejam, de fato, capilarizados na formação dos nossos estudantes. Medidas já têm sido feitas pela professora, junto com a Escola São Paulo, e a gente quer, com isso, incentivar um avanço nessa área. Ter ganho o prêmio da Illumina para a nossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo, é uma forma de reconhecimento do nosso processo de produção de conhecimento, da ciência, que é uma ciência a serviço da transformação, tanto do processo de produção de conhecimento, como também da devolutiva que nós damos para a sociedade. Então, esse projeto que tem como finalidade fazer um estudo sobre o impacto e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do paciente no processo de transfusão de sangue, é uma inovação, tem um impacto, né, um paradigma no sentido do cuidado de saúde dos pacientes que passam por um processo de cirurgia e vão conseguir aí ter o seu cuidado garantindo segurança para eles. Nosso estudo é o primeiro a analisar os efeitos epigenéticos das transfusões de sangue. Deixa eu ver se eu passo. Bem, e aí, seguindo então, né, com essa ideia de que esse é um olhar que tem revolucionado a área transfusional, a gente tem inclusive a publicação da Nature. Eu acho que isso é muito expressivo também,
que a Nature, em 2015, também olhou para as transfusões, né? Então, de novo, a Melka veio aqui e falou muito bem que a gente não está aqui falando de uma seita contra as transfusões de sangue. O que nós estamos é trazendo um conhecimento novo que vai ajudar a gente a mudar a prática, racionalizar a prática. Olha o que a Nature disse, né? Save blood, save lives. O que a Nature está dizendo? Ela diz que, de fato, há um overuse das transfusões de sangue, que é um transplante de tecido, que aumenta, de fato, pela imunossupressão, taxas de infecção, tempo de internação, morbidades e mortalidade. Pega um hospital da Califórnia e, sem implementar o PBM, mas só colocando uma travinha no prontuário eletrônico, dizendo, você vai prescrever concentrado de hemácia? Pare e pense um pouco, olhe novamente o exame do paciente. Ele precisa? Só fazendo isso, caiu no Hospital da Califórnia 24% no concentrado de hemácia. Caiu pela metade o tempo de internação e a mortalidade. Você vai me dizer, mas é o paciente em piores condições que recebe mais transfusão? Óbvio que tem mais mortalidade. Mas todo mundo aqui já faz uma ciência de ponta, uma ciência onde nós fazemos modelagens estatísticas que a gente remove os fatores confundidores, né? Então, aqui é como fator de risco independente. A gente coloca, né, nas análises multivariadas de regressão, porte cirúrgico, causa cirúrgica, morbidades, equipe cirúrgica, etc. E aí o que resulta disso é o que nós colocamos aqui. É assim que nós fazemos, né? E fora que a hemoterapia tem um custo, aqui uma economia no hospital de 1.600.000 naquele ano em custos diretos. Então vejam que não é a Isabel, não é a Escola Paulista que está falando, é a NEIT, né? E nós temos uma outra questão a ser enfrentada, né? Os estudos vêm falando, então nós falamos até agora de segurança do paciente. Evitar eventos adversos oriundos da transfusão, deixar isso para uma situação realmente necessária, e se a gente tem o PBM, a gente consegue evitar muito das transfusões, né? Então, essa é uma questão, segurança do paciente. Mas nós temos uma questão de futuro, que é o número de não doadores em relação ao número de doadores. Vejam essa faixa etária, que é a faixa etária que mais demanda a hemocomponente. Mas não é a faixa etária que tem condições de doação. Então, quando nós olhamos para isso, e que esta faixa etária está crescendo exponencialmente no Brasil, o que vai acontecer conforme esse estudo mostra? A comparação entre não doadores e doadores vai levar a um colapso. Vai levar a uma situação, inclusive o Brasil está nessa conta, vai levar a uma situação onde nós não vamos ter escolhas. O PBM vai ajudar a deixar as escolhas para aquilo que realmente é o que teremos, que é pouco. Né? Então, o envelhecimento populacional é uma das questões que tem fortalecido o PBM. E também, né, aqui nós temos, eu não vou entrar nesse contexto, mas várias outras questões que envolvem, né, a estocagem da célula e o quanto ela vai alterando a sua conformação. Vejam que aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Olha o que está acontecendo com a célula, né? Na evolução da sua estocagem, endurecendo e mudando a sua conformação. A ponto de que nesse vídeo aqui, ele tem acho que menos de um minutinho, mostra, né, da microcirculação sublingual, é um estudo da Alemanha, então a microcirculação sublingual, o paciente do trauma, ele recebeu expansor de volume, né, tá aqui. E aí a microcirculação mostra a circulação correndo plenamente, e isso é uma condição desejável, né? Mas no estudo os pacientes receberam hemocomponente, concentrado de hemácia. Veja a dificuldade da hemácia em trafegar pelo capilar, porque ela perde óxido nítrico, ela muda a sua conformação, ela enrijece, etc. Então, os distúrbios microcirculatórios hoje associados à transfusão também têm sido objeto de estudo por muitos pesquisadores, né? De novo, a gente não está aqui, como se diz, né, fazendo uma seita contra as transfusões, mas trazendo as evidências, e as evidências estão aqui. A Joint Commission, em 2023, também olhou para isso. Olha, peraí, né? Nós estamos mudando a prática transfusional, será que na acreditação hospitalar isso é importante? O PBM já está na acreditação hospitalar pela Joint Commission, mas ela, em 2023, faz essa análise. 15 hospitais dos acreditados por ela, hospitais bons dos Estados Unidos, e revendo os prontuários. Vejam que os prontuários foram revistos e analisados porque o profissional médico prescreveu a transfusão. A própria Joint Commission diz que só 14% foi apropriado. Será que nós temos que revolucionar 86% do que nós usamos hoje de hemocomponente? É isso que
né, tem sido pouco. E aí, para fechar, e depois eu vou falar rapidamente apenas da implementação aqui no Hospital São Paulo, se nós falamos de Nature, de Joint Commission, de outras evidências científicas, de premiação, porque o assunto é interessante, a OMS, obviamente, está envolvida nisso. Então, a OMS, em 2021, lança sua política em favor do PBM. Veja que ela diz, é urgente implementar o PBM. Ela traz 229, eu sempre coloco 230 aqui, mas está errado, são 229 referências científicas altamente robustas, e a OMS diz, é política dos países signatários desta entidade, né? Nós vamos ter que implementar. O que ela fala? Primeiro, segurança do paciente, é um novo olhar sobre as transfusões. Segundo, envelhecimento populacional. Terceiro, hemoterapia custa caro, a gente doa sangue e a gente acha que não custa, mas para o SUS custa até 1 bilhão ano, né? Então, a gente, porque tem o custo com testagem, armazenamento, transporte, pessoal, a Melca sabe muito bem disso, e aí esse custo todo. E até possíveis novas pandemias, que tornou um caos aí essa dimensão hemoterápica, né? Então, a OMS traz esse documento, quem se interessar pelo PBM é um documento que precisa ser lido, né, de cabeceira de cada um de nós, então a gente precisa olhar. E aí, o documento traz 600 mil pacientes analisados na Austrália, que já tem o PBM como política pública, e olhando então para 4 grandes hospitais que implementaram, e de julho de 2008 a 2014. O PBM trouxe essa redução no uso de concentrado de hemácia, plasma e plaqueta, e olha aqui que, inclusive, pensar PBM, a gente fala que é uma conduta ética. Olha a queda na mortalidade, já descontados os fatores confundidores, né? Então, mortalidade, infecção, AVC, tempo de internação. Uma economia total de 100 milhões. Então, também é uma questão do custo, né, do nosso sistema de saúde. E aí, agora, no ano passado, a OMS lança o seu guia de implementação e fala, então, para a gente como fazer. É um guia bem expressivo, ele tem centenas de páginas, lógica política mundial. A gente vai mostrar aqui uma publicação nossa que, baseada, inclusive, nesse guia, a gente tem 10 passos práticos. E para fechar o argumento, né, de que isso é importante, 20 anos de PBM no Canadá, vejam aqui compilados, né, em 25 hospitais da Grande Toronto, e a gente tem aqui, então, vejam, olha que os pacientes não transfundidos em comparação com os transfundidos em cirurgia cardíaca e ortopédica. Aqui é o tempo de internação, o branquinho é o não transfundido, né? Está aqui em comparação com o cinza transfundido. E olha as taxas de infecção, né? Então, o branquinho é o não transfundido, graças ao PBM, né? Aqueles que foram possíveis, e com a infecção. Custou 3 milhões para implementar e economizou 37 milhões com a hemoterapia, esses piores desfechos. E aqui no Hospital dos Estados Unidos, 7 anos, o PBM de 2003 a 2019 caiu concentrado de hemácia transfundido de 2.061 para 1.350, com hemoglobina 7 de 1.210 unidades para 310 e economia de 2 bilhões de dólares. Então, é isso. E aqui, gente, eu não vou entrar nesse assunto, mas porque não dá tempo, mas eu trouxe algumas publicações da área de vocês, né? Transfusões de sangue no transplante de rim, e aí o quanto isso tem a ver com piores desfechos. Essa publicação é de 2023, falando da área de vocês e do PBM, o quanto o PBM favorece o seu paciente. Aqui também, essa publicação é de 2024, falando também, né, o que a gente pode pensar hoje sobre a transfusão de sangue perioperatório no paciente eletivo, e aqui, né, os desafios no uso de transfusões de sangue no transplante de fígado e a necessidade do PBM. Este é muito recente, e aí, então, traz para vocês a literatura que fala sobre isso. O que nós fizemos aqui no hospital? Então, aqui é o guia da OMS, publicado agora no ano passado, dá destaque, né, a todas as nossas ações Unifesp de implementação do Hospital São Paulo e de educação que nós temos feito, né, como uma referência do Brasil. Então, é o único hospital e universidade citado do Brasil no guia de política pública da OMS. Então, nós temos hoje uma disciplina eletiva, os nossos alunos de graduação já saem sabendo PBM, né, porque isso ainda não está na grade curricular formal, é ainda uma fase de mudança de paradigma, não chegou ainda na diretrizes curriculares, mas a gente, então, já ensina na nossa disciplina eletiva para o nosso aluno de graduação. E o aluno de graduação, no último dia, quando a gente fala da necessidade de sangue, das dificuldades com os bancos de sangue, já traz a estratégia do PBM. Temos um curso obrigatório para os residentes médicos. Tem residente médico? Vocês estão fazendo curso? Já viram esse curso?
É obrigatório. É obrigatório. É. Isso, então. Tem um curso obrigatório em PBM, que também, né, é esse curso aqui, traz o PBM em todos os conceitos, nas suas estratégias clínicas, cirúrgicas, na visão do anestésio, trauma, pediatria, obstetrícia, enfim. Esse é o curso que foi, né, destacado aqui pela OMS como um curso, você que está fazendo, residente, o curso está citado aqui, olha, que é uma ação de formação muito relevante para o mundo, né, o que nós estamos fazendo já formando. Aqui a resposta dos residentes aprovando o curso, né, falando que vai trazer mudanças na prática no seu dia a dia. Nós temos esse curso de capacitação que já foi para o estado todo, destaque aí em Minas Gerais, já foi citado pela Justiça, pela Rádio Senado, a pesquisa que nós temos fazendo, mas vamos agora, mais 5 minutos, falar como implementa nos 10 passos. Então, a gente é um hospital do Brasil, né, que implementou, que é um modelo aí, segundo a OMS, então nós publicamos na Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 10 passos de como implementar o PBM aqui do hospital. Então, como a gente faz e o que a gente precisa? Isso foi destaque aí na mídia várias vezes, né, mas o que a gente precisa? Precisa, primeiro, da iniciativa, talvez no Hospital do Rim, né, pensar que o doutor Medina, né, o doutor Lúcio, todos que estão aqui, doutor Renato, pensando, olha, é uma iniciativa que nós queremos, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a criação de um comitê, né, de uma comissão. Essa é a nossa comissão do PBM do Hospital São Paulo, então tem a direção clínica, a neurocirurgia, o transplante hepático que já está fazendo, a hemato, o hemocentro, anestésio, UTI, obstetrícia, pediatria, após, a nefro, né, a Érica aqui com a gente, a Luciana do laboratório, enfermagem, suprimentos e engenharia clínica. Esses estão aqui porque, assim, o PBM precisa de insumos, precisa de equipamentos e eles estão presentes na comissão para ver se é viável do ponto de vista sustentável financeiramente, né? Daí nós elegemos áreas piloto, começamos com a cirurgia cardíaca por risco de sangramento e a neurocirurgia, que foram as áreas piloto que nós começamos com o apoio da hemato, hemocentro e anestésio. Hoje já avançamos para o transplante hepático, obstetrícia, UTI, pediatria, então a ideia é área piloto. O que nós fizemos? O quarto passo, um diagnóstico. O que, por exemplo, aqui no HRIM, tem de conhecimento sobre o PBM? O que tem de infraestrutura para ele e de pessoal a ser alocado em apoiar essas estratégias? A gente faz esse diagnóstico. O diagnóstico, para nós, é o quarto passo. Nós precisamos dessas 3 dimensões para que o PBM vá para frente. Daí, quando nós avaliamos o conhecimento, esse primeiro diagnóstico, resolvemos a possível falta de conhecimento com um curso. Na plataforma do hospital tem um curso para todos vocês disponível. Então, é só fazer, né? Além do curso de capacitação que a gente oferece fora dos muros da universidade. Daí fizemos o diagnóstico da infraestrutura e pessoal e vimos o que era possível no hospital. O que precisa para o PBM para fazer a implementação? O que nós precisamos pensar? Como nós vamos definir estratégias a partir da realidade desse hospital? E cada hospital vai ter a sua. A partir da nossa realidade, nós criamos esse protocolo que vocês têm na mão hoje impresso, aí o Panfilo entregou para cada um, que é o SAFE, Soluções Avançadas para Facilitar a Execução do PBM. O que é que ele tem? Dentro dele tem o tratamento farmacológico da anemia e diretrizes para a terapia com eritropoetina e o manejo do sangramento, estão dentro do SAFE. Então, para o primeiro e terceiro pilar e para o segundo pilar. Então, a gente já está atuando com isso, né, desde aí dos primórdios da implementação. E aí, nós vamos ver se era viável no SUS, levantamos. Tudo que o PBM precisa está no SUS, a gente viu. Elencamos e catalogamos, está nas listas Renan e Renem. Claro, subfinanciado algumas vezes, por exemplo, a CELSAFE é subfinanciada, mas a gestão do hospital, ela entende, né, que com a economia de hemocomponente e outras questões que nós vamos mostrar aqui, trouxe, de fato, economia. Então, na prática, primeiro pilar, o que fizemos? A implementação do ambulatório de anemias para diagnosticar e tratar a anemia adequadamente, né? Seja por deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, também o uso da eritropoetina, né? Então, tudo isso é que foi necessário fazer, e aí, graças à Melca e à Estela. Então, aqui no Hemocentro tem um ambulatório, ele funciona às terças-feiras, e funciona graças, né, ao heroísmo dessas pessoas, porque, em termos de recursos humanos, nós não precisamos alocar além daquilo que nós já tínhamos, porque elas fizeram acontecer, né, colocando aí mais um ambulatório na sua responsabilidade. Olha o que nós precisamos, né, nós já tínhamos como prática esses exames laboratoriais. Para você que está pensando na gestão da coisa, nós acrescentamos esses 4 itens aqui como diagnóstico. E para tratamento, é isso que é necessário, né, estar presente no seu cenário para implementação. As hematologistas já tínhamos essas heroínas.
Aqui depois, quem quiser na nossa página, tem esse aplicativo, a chefe da agência, a coordenadora da agência transfusional da Unicamp, eu orientei no doutorado, e a gente desenvolveu esse aplicativo para o primeiro pilar, é bem interessante. E aí o nosso fluxo aqui, hoje como é que funciona o ambulatório de anemia? O paciente ambulatorial, ele vai por uma ficha de encaminhamento, o eletivo, lá para o hemocentro. E o internado, interconsulta TASI, aciona a hematologia PBM, que está lá no TASI como interconsulta. No segundo pilar, o que nós fizemos? Estamos ainda treinando a hemodiluição da hemopolêmica aguda, que é essa estratégia de tirar os hemocomponentes, né, coletar hemocomponente no centro cirúrgico, hemodiluir, perde sangue hemodiluído e devolve na conclusão do procedimento cirúrgico, né, recupera aquele quadro anêmico. É um procedimento que precisa, uma estratégia melhor, que precisa ser muito cuidada, tem uma fórmula de cálculo do quanto aquele paciente tolera ficar com anemia aguda durante o procedimento cirúrgico, ele tem a sua reserva fisiológica, as suas condições, então isso precisa ser bem treinado, usar a fórmula específica e saber o quanto pode ser feito. E a máquina, o equipamento de recuperação intraoperatória de sangue, nós temos 2 alugadas, então essa é a nossa, e aí a gente já fez 10 transplantes hepáticos sem hemocomponente, né, fazendo o primeiro pilar e usando a Cell Saver. Assim como já a paciente obstétrica recuperamos 3 litros, enfim, em condições de sangramento expressivo, e outras cirurgias aí que graças a Cell Saver a gente tem conseguido economizar de fato o componente, né? Então, para quem não conhece, está lá no nosso centro cirúrgico, né, são 2, ela vai sugando o sangue que está sendo perdido no sítio cirúrgico, centrifuga, lava, filtra e vai encher uma bolsa de sangue que estava aqui vazia, né? Para não perder tempo, depois vocês podem olhar. Inclusive, já tem sido posto o uso da recuperação intraoperatória, mas também pós-operatória de sangue pelo dreno. Então, é recomendável as primeiras 24 horas por risco de infecção. Esse é um cirurgião cardíaco que acho que estava aqui online também. Ele é um grande entusiasta e ele fez isso no seu mestrado, orientado, né, por mim e por um professor lá da Federal do Mato Grosso do Sul, no dreno torácico de cirurgia cardíaca, a recuperação considerável de sangue, e esta máquina que nós alugamos, ela tem um mecanismo de recuperação pós-operatória, que é uma pressão diferente, então ela é a chave tanto para o intra quanto para o pós-operatório. Então, também demonstrando evidência do pós-operatório. Se você quer ter uma Cell Saver, quanto custa? Então, o aluguel custa R$ 3.750 aproximadamente, e cada kit, né, porque a gente precisa de todo aquele circuito individual para cada paciente, R$ 1.300. Pensando, né, Melka, que aqui pelo menos uma bolsa de hemocomponente custa em torno de R$650, mas no setor privado, pela falta de hemocomponente, que cada vez vai aumentar mais, pode chegar a R$4.000, uma unidade de hemocomponente. Então, nós temos aqui uma evidência, né, de que é custo efetivo ter uma Cell Saver economizando 2 unidades de concentrado de hemácia. A hemodiluição, quando bem treinado, né, custa só R$100, porque é uma bolsa vazia de sangue, e os hemostáticos tópicos e sistêmicos necessários, né? Também, ainda no segundo pilar, o que nós fizemos foi, então é aluguel, tá? Só para voltar aqui, você pode adquirir a Cell Saver, você pode fazer comodato, que te obriga ao consumo de uma quantidade de kits que a gente não queria ficar amarrado nisso, mas você pode fazer simplesmente o aluguel e comprar os kits que você tem, né, na sua demanda. E foi o que nós fizemos na estratégia de alugar, e a gente adquire os kits que é da nossa demanda e não ficamos presos. Então, é isso. E aí também, para o Rotem, que nós não tínhamos, nós também fizemos o aluguel, e aí o aluguel do Rotem, R$ 4.380. Pensa, né, que se você adquire esse equipamento e usa para 30 cirurgias, para 30 pacientes no mês, o quanto dilui, né, o aluguel tanto do Rotem quanto da Cell Saver, porque é um aluguel muito baixo realmente. Cada kit para cada paciente, 650, mas o Rotem, ele ajuda muito, né, a definir 3 coisas. Se eu preciso de fato de um concentrado de plaqueta, ou que é um hemocomponente, ou eu resolvo a condição com o hemoderivado, que são fatores de coagulação, que é muito mais barato, não é sangue, não tem o DNA do outro, e não tem todas aquelas consequências inflamatórias e imunossupressoras, ou é necessário uma reabordagem cirúrgica, né? Então, o Rotem, ele é muito importante nesse contexto todo, e tem ajudado muito, por exemplo, a reduzir o uso de concentrado de plaqueta. E aí, nós temos aqui, então, né, no TASI, né, como a gente solicita, né, tanto o equipamento de recuperação intraoperatória de sangue, quanto o Rotem. E no terceiro pilar? No terceiro pilar, o que temos trabalhado, né, para indo concluir a nossa apresentação, o terceiro pilar, principalmente trabalhando na redução da quantidade e volume de coletas. Nós já pegamos casos de um paciente que teve 14 coletas no dia só.
né? Então, aquelas coletas avulsas, aquelas coletas daquele resultado que ainda não chegou, aquela coleta só por rotina, né? Então, o PBM, ele traz de uma forma muito enfática que no terceiro pilar, no pós-operatório, é reduzir a coleta de sangue para exames. E tolerar a anemia do paciente, né? Que o paciente tem reserva fisiológica para se recuperar, dado o tempo necessário. Então, aqui esse estudo ele é muito interessante, esse infográfico, mostrando, né, essa questão de anemia iatrogênica por excesso de coleta, que é uma coisa que também está aí. Então, nós fizemos tudo isso, né, definimos estratégias, criamos protocolos e fomos em frente, a partir daquilo que a gente precisava, de infraestrutura e pessoal, definimos uma data de início, reuniões quinzenais, e temos avaliado aí os resultados. Então, quais resultados e desfechos? Então, a gente tem trabalhado com isso, então é isso. Eu vou mostrar, é uma conta de padaria. Nós ainda não fizemos uma avaliação econômica da implementação do PBM de fato, mas comparamos o primeiro ano. A gente trabalha desde 2018, mas consideramos o primeiro ano do PBM 2023, que é quando estava tudo pronto. E analisamos 2023 pré-PBM e 2024 pós-PBM primeiro ano. E aí nós avaliamos, então, se deu certo nas áreas clínicas. Então, na cirurgia cardíaca e infecção, então, nós tivemos esse percentual de queda. No tempo de internação, reoperação não tivemos diferença e óbito também uma queda. Pré e pós-PBM, né? Na neurocirurgia, infecção também. Tempo de internação. Reoperação. Teve aqui um aumento que nós estamos estudando, o que significa esse percentual, e óbito sem diferença estatística. Mas o que importa é que nós estamos mostrando aqui que um ano pré e um ano pós-PBM, sendo que era o primeiro ano, com todas as suas dificuldades, a gente teve resultados muito expressivos. Olha o custo para quem acha que o PBM é caro. Nesse primeiro ano, alugando a Cell Saver, comprando os kits e tudo mais, nós gastamos R$120 mil. Com o Rotem, R$120 mil. Concentrado de fibrinogênio, que, né, precisamos mudar um pouco a rotina na aquisição, esse valor. Então, o PBM teria esse custo no primeiro ano, mas economizamos dias de UTI. Cada dia de UTI, R$4.500. É isso que nós chegamos à conclusão que nós economizamos? É um valor muito expressivo em dias de UTI, em termos de internação. E também o uso de antibiótico em quadros de infecção, né? Isso na cirurgia cardíaca e na neurocirurgia, que então alcançaríamos uma economia desta monta. Nós ainda estamos fazendo esse cálculo, aprimorando, né? Claro que tem um monte de questões para ser colocada em pauta, numa análise econômica hospitalar, mas assim, é uma conta rápida que nós fizemos no primeiro ano, né? Então a ideia é replicar o modelo para outros hospitais, que é o que nós temos feito pelo Brasil, e agradecer, né? A Escola Paulista e a Unifesp, que acreditaram nesse projeto desde sempre, quando a gente chegou com essa ideia, toda essa equipe, o Hospital São Paulo e a SPDM, né, que investiu de fato para que o PBM pudesse acontecer, né, a gestão do hospital e a SPDM, o programa de pós-hemato-onco pelo qual eu oriento, a FAPESP e a CAPES que financia o nosso grupo, e aqui é a nossa página. Então, aqueles que tiverem interesse, né, em olhar quem somos, as nossas publicações e outras publicações importantes, os protocolos, o ambulatório de anemia, a linha de pesquisa, ensino, tudo mais, por favor, fiquem à vontade para nos consultar na nossa página, que é consultada aí diariamente, né? É isso, eu queria agradecer, eu espero não ter passado tanto assim do tempo, doutor Medina, e porque eu procuro ser pragmática nas falas, para ser mais rápido, hoje nem aguento muito apresentações muito rápidas, muito lentas, né? De muito tempo, mas acho que fico aí à disposição para aqueles que tiverem alguma questão. Luiz é patologista aqui do hospital, nós somos colegas aqui. O Luiz é o nosso gerente de plantão, desde quando nós somos colegas, desde o primeiro ano até terminar a residência, nós moramos no mesmo. Moramos juntos, na época que morava junto, era só ao mesmo tempo. Parabéns, eu acho tão interessante essas histórias quando essas pessoas se juntam do contexto que já tinha antes, né? Eu acho isso é muito legal. E agora esse é um assunto que eu certamente gosto de perguntar. Nós começamos juntos na época de transplante, ele começou com um lado e eu comecei com o outro. Só acabou se empolgando nessa história toda aqui. Mas eu pensando nesse aspecto, obviamente,
isso é uma exposição a fragmentos de DNA, e nesse particular, se é mitocondrial, é DNA materno, e isso, de certa maneira, pode implementar uma relação. Então, não seria o caso da gente só transfundir se a gente está preocupado com isso. Então, mas o senhor sabe que nós vamos mostrar, nós vamos mostrar que os estudos trazem o contexto, inclusive, do hemocomponente concentrado de hemácia, professor. Porque, na verdade, além de sobrar, né, existe aí um percentual remanescente de glóbulos brancos, mesmo no concentrado de hemácia. Eu vou até mostrar um número aí, que é mais ou menos calculado. Mas os estudos têm mostrando que mesmo as hemácias, elas têm proteínas e têm material que é liberado também na sua degradação na bolsa de sangue. Então, não é oriundo só do glóbulo branco, mas o glóbulo vermelho também. Eu vou mostrar uma lista de moléculas que são oriundas da degradação do glóbulo vermelho também. Então, quando a gente pensava assim, não, se eu fizer uma leucorredução da bolsa de hemocomponentes, estamos salvos disso, esse contexto, esse paradigma também está sendo já quebrado, porque tem um livro que eu vou mostrar, que ele fez um levantamento, ele escreveu um capítulo sobre isso, a imunomodulação relacionada à transfusão. E ele faz um belo levantamento bibliográfico, é um livro, então não é algo experimental, mas é da busca da literatura, e da busca da literatura ele elenca todas as partículas e moléculas oriundas da degradação específica do glóbulo branco. Então, como o potencial inflamatório imunossupressor também vem deste hemocomponente, inclusive da plaqueta. Então, o concentrado de hemácia, o concentrado de glóbulos vermelhos, concentrado de plaqueta e plasma, os três com seu devido potencial inflamatório imunossupressor, a partir de todo o levantamento que ele fez, que eu vou mostrar esse livro, eu tenho gostado muito de ler, porque é um livro que traz aí um apanhado, né? Ao invés de você fazer uma expressiva busca na literatura, ele fez isso por nós e traz. Então, infelizmente, não adianta querer fugir mesmo do concentrado de hemácia. Teremos aí. Reduz. Então, reduz, talvez, a carga. Reduz, eu vou mostrar, o levantamento que ele traz a gente diminui os tipos de moléculas, mas a gente continua tendo um expressivo papel imunossupressor e inflamatório. E a coisa também daquilo que já está diluído no próprio fluido que vem junto com todos esses componentes, que nós temos ali uma composição fluida também, né? E a questão do microRNA, porque o microRNA também está presente na corrente sanguínea. Então, o microRNA hoje, que é o boom da genética, né? A gente ainda não sabe exatamente o que tudo isso representa desses microRNAs, porque eles não estão todos catalogados, a gente ainda estamos no escuro nesse sentido. Tem um microRNA que já foi mapeado dentro da bolsa de concentrado de hemácia, o MI35, e que ele é regulador da resposta inflamatória, que potencializa a resposta inflamatória. Então, também tem isso, né? Quer dizer, além da degradação celular, aquilo que já vem junto com um componente ali da parte fluida do hemocomponente. Então, nós estamos num ambiente que hoje precisa ter um campo de estudo bem potente. Quer dizer, o que é tudo isso, né? MicroRNA, DNA mitocondrial, mesmo fragmentos de DNA de células que já degradaram e que ainda estão presentes na corrente sanguínea. Então, tem um estudo que mostra aquilo que a gente chama de nucleossomo, né, que é um pedacinho do DNA em torno das estomas. Então, já se identificaram esses pequenos fragmentos de células que já tenham degradado, também presentes na bolsa de hemocomponente. Aquelas armadilhas de neutrófilo, que também é material genético. Então, armadilhas de neutrófilo também estão presentes na bolsa de hemocomponente. Olha quanta coisa molecular. Então, a gente está assim num universo, eu até falo, tem campo para muita pesquisa. Quem se interessar, eu falo que é estudo inédito, né? Para a gente seguir para frente com muita coisa ainda para ver. Deixa eu perguntar, agradecer a Melka também que está presente aqui. Ô, Melka, eu vi aqui os três pilares da PBL. A primeira é otimizar a massa eritrocitária, né? Sim. Eu acho que nós devemos fazer com todos os pacientes. Até no transplante, o que nós estamos pedindo agora, o transplante não é cirurgia de risco, é que todos os pacientes candidatos ao transplante têm uma hemoglobina acima de 11. Depois eu vi mais para baixo aqui, que é o pilar terceiro, que é para não repor, nós vamos transfundir melhor. Não dá
para aceitar pacientes assim com hemoglobina de 8 para o transplante. O transplante é um procedimento renal crônico. Eu não sei se cabe essa análise ou não. Aqui nós estamos aceitando assim, no máximo, no mínimo com hemoglobina de 10 para fazer o transplante. Doador, quando é doador vivo, aí tem que estar com hemoglobina de 13, 14, porque se tiver o sangramento, é uma coisa complexa assim. Além disso, nós lidamos também com o testemunho de Jeová, que é um outro aspecto para conversar. E aqui para nós existe um tipo de anemia para nós. Que falta eritropoetina e que falta ferro. A maioria das vezes é a combinação das duas. Nós nunca ficamos pensando muito que alguém tenha deficiência de vitamina B12 ou de folato. Então, não sei se isso é real ou não. eu acho assim. Quer vir aqui? Muito obrigado, Anelka. Você é a chefe do... Atualmente eu sou a diretora técnica do Hemocentro. Bom dia a todos, tá? Então, assim, uma das coisas que naturalmente sempre me perguntam é isso, né? Qual o nível, se é seguro levar um paciente para cirurgia com HB de 7, com HB de 8, com HB de 9? E a resposta que eu sempre dou é: por que levar com HB de 8? Por que levar com HB de 9? A gente não precisa. E aí a gente volta para o primeiro pilar, tá? Então, todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, eu não tenho porquê. Porque, assim, primeiro, o que a gente tem que entender? Que o PBM não é uma seita anti-sangue. O PBM é uma linha de cuidados em que a gente quer oferecer o melhor para o paciente. E nesse de oferecer o melhor para o paciente, a gente vai fazer um monte de coisa que culmina com o quê? Não é o objetivo não confundir, é simplesmente uma consequência. Então, quando eu pego um paciente com HB de 8, que ele é letivo, eu não vou levá-lo para a cirurgia, eu vou antes otimizar essa massa eritrocitária. E assim, gente, mesmo no renal crônico, e olha, eu já peguei paciente aqui que antes que estava tendo dificuldade, que estava com HB de 7, vocês estavam lá fazendo uns 4.000 de eco, sempre na diálise, e que a gente começou a tratar, a gente deixou o paciente com HB de 12, eu digo, não, vamos reduzir um pouquinho, porque renal crônico eu não gosto de HB de 12, eu quero 11, né, pelo risco trombótico, essa coisa. Então, assim, a pergunta é, por que eu vou levar uma pessoa anêmica para uma cirurgia? Isso não existe. Doador vivo, então, inaceitável. Porque você pode ter certeza, o doador vivo que é saudável, se eu for dizer por que ele está com anemia, sem exame eu vou dizer que é ferropriva, porque não tem por que uma pessoa saudável ter outro tipo de anemia. Tá? Então, o doador vivo, então, é inaceitável ele estar com HB, homem ou mulher, inferior a 13. Tá? Então, o que a gente tem que se perguntar? É isso, não é? Porque se é seguro levar com HB, não, por que eu vou levá-lo com HB? Por que eu não otimizo isso para levá-lo com HB de 11, no caso de uma pessoa que é dialítica, tudo, ou de um doador vivo de 13? A gente tem que tirar da cabeça, assim, que mulher é aceitável 12. Não, para a gente não tem diferença. Homem ou mulher eu tenho que estar com o tanque cheio, porque, só para vocês terem ideia, se eu perder, uma pessoa tiver com HB de 13, se eu perder na cirurgia 1,5 litro de sangue, ele vai ser com HB de 9, vai precisar transfundir? Não. Tá? É só, óbvio, estabilizar a hemodinâmica. Aí é outra coisa. Queria perguntar uma outra coisa, quer dizer, eu acho que quando você falou de deficiência de B12 e folato, muitos dos nossos pacientes renais crônicos são diabéticos. E vários deles, eu diria, a grande maioria, toma metformina, que certamente é um redutor de B12. Depois de 4, 5 anos, a B12 é baixa. Acho que a gente nunca verificou isso aqui, ou verificou. E você pergunta para os notáveis aqui. Toda vez que nós fazemos isso, nós verificamos todos. Não, mas isso não tem impacto. Estou brincando. Nós não verificamos ninguém. É só assim. Eu posso até falar. Na verdade, a doença renal crônica, quando a filtração abaixo de 30, 25, nenhum paciente recebe mais metformina. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é que na diálise, a reposição dessas vitaminas em complexo vitamínico é universal.
ela ocorre independente do paciente ter anemia ou não, né? Então, existe uma reposição de vitaminas bastante corriqueira, isso é protocolar em paciente que faz diálise. Então, eu acho que esse não é um ponto, honestamente. A gente nunca flagra aqui, por Nós exemplo. nunca pensamos nisso, mas tem que pensar. Só uma coisa assim para vocês que fazem essa reposição e que a gente sempre esquece, e isso porque eu também lido com essa situação, alguns casos meus eu estou repondo sempre folato, até profilaticamente, e a gente tem que lembrar que o folato ele acaba diminuindo da B12. Então, às vezes eu pego pacientes meus, por exemplo, com anemia hemolítica, que eu estou repondo folato, está com 40 de folato, isso é uma hiperfolatemia, aí você vai ver está com B12 de 213, eu não considero, mesmo os nossos laboratórios dizendo que B12 é normal abaixo de 250, eu não considero, para mim tem que ser acima, e aí você vai ver, esse às vezes 213 é o suficiente para eu estar com anemia. Então, é outra coisa que a gente tem que lembrar, porque eu sei que faz, é praxe, assim como nas minhas doenças, nas de vocês, a gente introduziu o folato de profilaxia, e o folato ele também rouba B12. Deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática. Assim. nós sempre repomos. A gente dá eritropoetina, tem um número grande de pacientes que não respondem porque ele perde, de alguma forma, ele tem ferro, eu acho. E as unidades de diálise administram Noripurum, uma ampola por semana, uma ampola, às vezes nós fazemos uma ampola por diálise, e agora tem Ferrinject. Ferrinject, ele tem 500 miligramas, não sei qual a unidade, mas tem 500, e o ferro, o Noripurum tem 100. Então, teoricamente, só matematicamente, assim, o Ferrinject é 5 vezes, uma injeção é 5 vezes mais eficiente do que o Noripurum. Agora, na prática, o que a gente vê que é muito mais eficiente, assim. Quando a gente injeta 5 ampolas de Noripurum, você alcança uma melhora. Quando você injeta uma ampola de Ferrinject, a resposta é muito imediata. Tem alguma diferença assim, de eficiência dos dois, ou é só uma questão de quantidade? É questão de quantidade, mas assim, apesar de matematicamente ser essa a diferença, os próprios estudos mostram, por exemplo, às vezes, quando você faz aquele cálculo de Noripurum, o paciente precisa de 20 ampolas de Noripurum, que dá 2 gramas. Quando você faz 1 grama de Ferrinject, você tem uma excelente resposta. Um mês, né? E aí, 8 para 13. Lembrar que a ferritina de vocês sempre vai estar bem estourada, tá? Então, isso não vai ser parâmetro para a deficiência de ferro no renal crônico. E aí, a outra coisa, a saturação de ferro, você nunca pode pedir na diálise que você fez a reposição do Noripurum. Ah, tá. Se você faz uma vez por semana, então quanto que eu vou pedir? Antes de fazer o próximo Noripurum, eu peço a saturação. E eu sou bem pragmático na minha clínica. Eu não sei o que fazer com a ferritina, não sei nem para que ela serve, então eu não peço para ninguém, nem eu sei a mim. Perfeito. É isso mesmo. Eu peço, pega sério que você trouxe. Eu acho engraçado. Eu perguntei a ferritina. Eu falei, eu não sei o que fazer com ela. Quando está baixa, quando está alta. Não, mas a ferritina no renal crônico, assim, teoricamente, ferritina de 1000, você considera até normal no renal crônico. E aí eu lembro de um caso de vocês que era bem problemático. A paciente claramente tinha, porque o renal crônico, o que ele vai ter? Ele vai ter uma doença inflamatória, tá? Que vai alterar o metabolismo do ferro e que por isso que a gente não aproveita todo o ferro. Então, teoricamente, eu faria uma reposição de ferro com um HB, com ferritina abaixo de 1000, né, para vocês. E aí a gente pegou uma paciente de vocês super refratária, com HB de 7. E aí eu disse, gente, eu vou fugir da literatura, porque eu já fiz tudo que era possível por essa paciente, só que a gente vai monitorar ela muito bem. Ela tinha 1.500 de ferritina. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as 2 ampolas de Noripurum dela e medir essa ferritina. Se não aumentar essa ferritina, vamos continuar fazendo isso. O paciente foi o quê? E eu tinha aumentado bem, né, a eco dela, porque a primeira opção é sempre, não, ela está com eco em subdose, né? Resultado, a gente foi fazendo isso, quando fui ver a paciente estava com HB de 12, eu digo, não está demais para renal crônico, agora vamos baixar a eco e
e vamos fazer o Nuripuru. Então, é óbvio, eu fiz uma coisa que está totalmente fora da literatura, mas funcionou. E, teoricamente, eu não poderia estar fazendo ferro naquela paciente, porque é de doença inflamatória e ela já tinha lá o depósito de ferro dela aumentado, mas funcionou. Professora Isabel, obrigado pela apresentação. E assim, é uma pergunta para o clínico mesmo, assim, que cuida dos pacientes internados no hospital. Um paciente que tem anemia, tem indicação de infecção de ferro, né, mas ele está com uma infecção em tratamento. Quais as estratégias que ele tem que fazer para tentar fazer essa redução de ferro que o paciente precisa, mas tem infecção? Eu digo isso porque existe não sei bem se é uma lenda ou tem base fisiopatológica, que se você fazer uma reposição de ferro durante um tratamento de infecção, você pode atrapalhar esse tratamento. Mas quando você vai procurar mesmo, tanto a fisiopatologia quanto a evidência clínica, ela é muito pobre. Né? Isso que você falou. Então, assim, tem evidência fisiopatológica, né, que o ferro, ele aumentaria a inflamação. Só que quando a gente vai ver evidência clínica disso, isso tem falhado, tá? Porque a gente teria essa piora desse contexto, certo? Mesmo assim, quando que, por exemplo, que isso eu sei que é a minha grande discussão com o pessoal da UTI, se a sua infecção, se o paciente está infectado, mas se ele já tem a infecção controlada, por que eu queria usar? Eu não preciso terminar o tratamento da infecção. Eu preciso simplesmente ter aquilo controlado. Então, meu paciente está febril, a infecção está controlada, eu não vou ter piora disso, porque as evidências não mostram isso. Então, isso é bem controverso mesmo, tá? Eu conheço um pouco da tecnologia do CellSaver, de fato, quando eu acompanhei a implementação do CellSaver no transplante de fígado, em um outro serviço, de fato, a transfusão, a necessidade de transfusão sempre mudou assim, bastante útil. Mas eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de compreender o impacto dela no transplante renal. Uma loja cirúrgica um pouco mais estreita, não é cavidade, diferente de um transplante torácico e um transplante abdominal. Qualquer cirurgia abdominal do CellSaver é possível de ser implementado? Olha, os estudos mostram que o CellSaver ele é custo-efetivo, né, e também útil a partir do risco de sangramento coletável de 500 ml, alguns estudos 500, né, Nelka? Outros, na verdade, 1000 ml, né? Então, de fato, para cada área tem a sua estratégia, né? O quanto você imagina que você vai ter um risco de sangramento e sangue coletável, né, que possa ser sugado em torno desse volume. É isso que as evidências têm que fazer. Eu procurei alguma coisa de CellSaver na área de vocês especificamente, eu não achei. Acho até que é interessante pensar nisso, né? Porque aí a gente pode começar a pensar em como é que a gente produz alguma evidência nesse sentido. Mas eu ontem realmente no PubNet, eu posso ter feito uma busca não satisfatória, mas eu não encontrei realmente. Bom, eu digo mais do ponto de vista prático, assim, pelo espaço, né, se haveria uma limitação. Porque realmente não tem, eu sempre pensei que fosse uma questão de, não é uma cavidade. Não, a gente faz a cirurgia ortopédica, a gente faz na obstetrícia, tá? Então, em questão técnica, isso não tem problema, é mais relação custo-benefício. E pensando assim, por exemplo, num doador vivo, teria muito mais benefício do que no próprio receptor, né? Já que no receptor o risco de sangramento é bem menor. Mas é isso que a Melka falou, né? Na verdade, não obstetrícia é a Melka. Né? Pois é, a gente faz interna, gente, faz isso. Entendeu? Então, assim, na URO faz também. Então, a questão técnica de cavidade, isso não é problema. A gente aplica do sítio cirúrgico. Um benefício direto da ferramenta de participar, a Beth participa disso. A Beth que está organizando a nossa organização. Olha que legal. Estou conversando com ela, mas eu precisamos conversar mais sobre esse assunto. Eu já estava conversando sobre esse assunto no ano passado, mas essa reunião foi fundamental. Eu queria que você uma comissão porque a ideia, né, é o que a gente tem falado, né? Às vezes até eu penso assim, poxa, eu sou geneticista, eu vou ficar falando tanto de molécula, eu sei que eu gasto tanto tempo assim, me alimentando sobre isso numa aula para clínicos, né? Mas ainda, a questão da transfusão, nós estamos numa fase ainda de uma luta tão grande de convencimento, porque
de fato, é o mais fácil. Inclusive, olha que interessante, nas áreas já implementadas, se a gente não fica como uma comissão vigilante... Mas, na verdade, não é vigilância, é para estabelecer a cultura. Cultura. Dentro da instituição. Medina. Vigilância é uma coisa horrível. Assim. É verdade. Ninguém gosta de ser É vigilante. uma mudança de É uma cultura. mudança de cultura. É verdade, você tem razão. Excelente, aliás, vou emprestar essa sua expressão. A gente precisa, enquanto comissão, ficar nesse fortalecimento da mudança de cultura, porque é mais fácil para escrever o componente. Né? Então, agora, assim, a Melca tem vivido situações críticas de escassez, né, Melca? Nós tivemos casos aqui gravíssimos. Mas não é nem isso, é tipo assim, eu perguntaria para vocês, fazer uma analogia aqui. Eu sou hemoterapeuta, então por que eu sou tão entusiasta com o assunto? Vocês fariam um transplante renal profilático? É a minha situação. Eu prometi lá, não vou falar quanto tempo é antiético para perguntar a idade, mas eu prometi que eu não iria prejudicar ninguém quando eu estivesse fazendo meu tratamento. Então eu faço essa pergunta para vocês. Vocês fariam, eu não estou dizendo naquelas indicações de transplante renal bem estabelecida. Meu paciente é um diabético com creatinina de 2. Ele vai evoluir, então vamos transplantá-lo profilaticamente. Vocês fariam isso? Por que eu vou fazer isso com um paciente meu com sangue? É transplante também. É um transplante igual a de vocês, só que o meu é muito mais realizado que o de vocês. Todo mundo esquece desse detalhe. Então parece utopia, mas quando a gente formou, quando todo mundo obteve o CRM lá, a gente prometeu que a gente não ia prejudicar o paciente. E a banalização que a gente está fazendo com a transfusão de sangue, além dos custos, a gente está fazendo isso. Tá? Porque isso que foi mostrado na Joint Commission, gente, desculpa, a gente não é diferente dos Estados Unidos. A gente é igual. Eu vou auditar todas as... E vocês sabem disso porque todo mundo já ouviu não meu de transfusão. E todo mundo diz, a chata, né? A chata. Então, todo mundo já ouviu não meu de transfusão. Por que eu sou tão chata? Porque eu fico horrorizada com um tipo que é banalizado, essa transfusão de sangue. Mas essa ideia de vender, estar transfundindo material genético, junto com a transfusão de sangue, isso daqui eu acho que é assim... Eu sei que é muito longe de ser transformar a pessoa numa quimera, mas de qualquer forma, você está transfundindo a mais do que aquilo que você está pensando está transfundindo. Qualquer mesmo componente, ele tem material genético que você transfunde. É assim. E assim, o ano passado, vou só falar de um caso que a gente teve da área de vocês, tá? Era uma criança que foi submetida ao transplante renal. Tá? O único histórico que ela tinha de imunização era a transfusão de sangue. Ela perdeu o enxerto imune. Então, vocês acham que isso veio de quê? Então, até na área de vocês, a gente tem que pensar, gente. Todo paciente transplantado, quanto maior a exposição imunológica, eu vou ter pior desfecho. Tá? O HLA, ele é todas as células. No sangue, você imagina, cada bolsa de sangue, a exposição de HLA que eu estou fazendo no meu paciente. Eu queria agradecer primeiro a Isabel, depois a Melca e o Carlos por essa iniciativa da escola, né? Está multiplicando em todos os hospitais da SPDM. Como eu disse aqui no Hospital do Rio, nós começamos a insistir bastante, estou dando bastante trabalho para a Marcela e para a Moana. Muitos pacientes chegam para transplantar com hemoglobina baixa, abaixo de 8, abaixo de 9, e nós temos colocado isso como um limite, assim, o paciente não transplantar para dor viva é fácil, você só espera recuperar, e o dor falecido é um pouco mais complexo, porque ele é chamado por compatibilidade genética, e ele pode ser chamado, o critério da educação é por compatibilidade genética, se ele é chamado agora, ele pode não ser chamado nunca mais. Então, aí nós temos que flexibilizar um pouco, às vezes até transfundir antes da cirurgia. Mas mesmo isso nós temos que repensar um pouco, nós estamos transfundindo um nível mais alto do que aquele que vocês recomendam. Mas nós temos muito medo de uma cirurgia de transplante com hemoglobina de 8 ou 9, assim. Nós até recomendamos que a hemoglobina seja acima de 11 para transplante com doador falecido, porque ele tem mais chance de sangrar. Para doador vivo, que precisa estar 14 de hemoglobina, se dá um sangramento do doador, é um sangramento muito mais arriscado do que no receptor. E o receptor, nós flexibilizamos um pouco, mas isso trouxe
esse movimento de vocês trouxe esse pensamento que até agora nós estávamos pensando assim de maneira mais ou menos medular ou até troncular. Está um pouquinho abaixo, transfunde. Você quer transfunde. Agora nós levamos para o córtex. Muito obrigado. Eu vou só anunciar a reunião da próxima semana, se passar a palavra para vocês. Na semana que vem, o Dr. Walter Correia de Lima, que foi professor aqui da escola, hoje ele é da Universidade de São Francisco, em Porto Alegre, da Santa Casa de Porto Alegre, e ele vai falar sobre diagnóstico de doença arterial coronariana em diferentes cenários. Por que ele tem essa preocupação aqui na disciplina de nefrologia? Esse afeta todo mundo, né? É uma questão de uma especialidade ou outra. Mas nós até estamos pensando nas pessoas que são sadias e que um número grande de pessoas nesse final de ano, de pessoas relacionadas à instituição, tiveram um infarto fulminante com idade entre 50 e 60 anos. E são pessoas que não tinham feito nenhum teste. A ideia é discutir essa questão com ele. Eu queria te agradecer, Isabel, agradecer o Carlos também, a Melca, e deixar o hospital à disposição aqui de vocês, se quiserem desenvolver alguma questão, conservação, alguma coisa que tem que hospital. Obrigado, e a palavra de vocês. Bom, queria agradecer muitíssimo, né? Para mim é uma honra estar ao lado do Dr. Medina, né? Nossa máxima referência. Obrigada, professor. E da Melca, né? Que é a nossa referência aqui no controle de tudo isso, do nosso primeiro e terceiro pilar aí, conduzindo de uma forma majestosa. Então, parabéns, Melca, obrigada. E passo a palavra para você. Não, eu queria agradecer, né, a Isabel. Então, quando foi a Isabel, o professor Medina, que participou dessas coisas aqui, quando a Isabel me mostrou o projeto que ela estava realizando, ela sabe disso, eu digo, nossa, mas vai a favor de tudo que eu sempre pensei e defendi, nunca tive ninguém que defendesse também essa bandeira. Então, para mim, é um enorme prazer estar fazendo parte desse projeto e estar conseguindo levar para frente isso. Tá? E gostaria de agradecer ao Dr. Medina pela oportunidade de estar expondo esse ponto de vista da gente, do pré, e como hemoterapeuta também dessa tolerância da anemia e das consequências do sangue, tá? E assim, tudo que a gente puder evitar que possa prejudicar o paciente e que não traga nenhum benefício, a gente tem que evitar. Tá? Obrigado.